E aí, como é que tá por aí? Aqui é a Silvana e hoje eu vim falar para vocês do famigerado Nosferatu, que acabou de sair do cinema e logo logo vai estar por aí nos streamings da vida. Nosferatu é uma palavra húngara romana que pode ser considerado sinônimo de vampiro. Pode ser por quê? Porque na verdade é uma palavra que não existe. Emily Gerhard estava escrevendo um livro sobre a Transilvânia e ouviu e escreveu essa palavra de uma forma errada, que na verdade ela queria escrever a palavra Nesuferat, com temudo, que quer dizer insuportável ou intolerável. Então essa documentação dessa palavra aconteceu em 1885 e foi usada pela primeira vez por Bram Stoker. No livro do Van Helsing, ele usa a palavra Nosferatu em uma fala do Van Helsing. Nosferatu é a primeira adaptação de Drácula. Já tinha o livro e aí... Cara, que é uma história muito complicada, porque Nosferatu é uma adaptação que não é muito aceita. O F.W. Murnau, ele enfrentou alguns probleminhas para trazer o Nosferatu como sósia do Drácula em 1922. O nome do filme original é Nosferatu N Symphonie de Grauens. No Brasil, Nosferatu, e em Portugal, Nosferatu, o Vampiro. Um filme do gênero expressionista de 94 segundos em preto e branco e alemão. É um filme de 5 atos do Friedrich Wilhelm Murnau. Tentaram fazer uma adaptação do Drácula de Bram Stoker, como eu disse, mudando os nomes dos personagens e o local onde tudo acontecia. O nome dos locais também. O livro do Drácula de Bram Stoker é de 1912. E então resolveram dar uma passadinha de perna ali e tentar lançar o Nosferatu. Uma versão um pouco mais feia, né, gente? Os herdeiros não tinham autorizado a adaptação, ficaram fulos da vida e processaram por direitos autorais. Ganharam a causa em 1925. A justiça ordenou que sumissem com todas as cópias, queimassem, destruíssem. Mas algumas cópias foram guardadas, algumas vieram até para os Estados Unidos e algumas guardadas até a morte da viúva do Bram Stoker. Isso fez com que o filme seguisse vivo até hoje. Hoje esse filme é disponível para assistir, não tem nenhum direito autoral ou algo que impeça a distribuição, não é nem distribuição, Biblioteca Mundial, né, gente, internet. E ele tá até restaurado, as imagens dele. Mas agora vamos à história de como surgiu a ideia do filme, já que contamos e tratamos de toda a polêmica que envolveu o primeiro filme. O fundador da Prana Filme, Albin Brown, queria fazer um filme sobre vampiro em 1921. E a referência que tinha na época era do Drácula. Ele também se inspirou na guerra, porque em 1916 o pai dele ouviu histórias de soldados que eram mortos-vivos na guerra. Ele se inspirou nisso e é real, tipo, que contaram pro pai dele dos mortos-vivos na guerra. Henrik Gallen pediu para Jackman escrever sobre o Drácula de 1897. Gente, agora eu não sei se é 1912 ou 1897, mas ele pediu para escrever sobre o Drácula, mesmo não tendo os direitos sobre a obra. O Gallen era especialista em suspense e ele escreveu uma história sobre um vampiro que trazia para o Wisborg pelo porto a praga, a doença pelo mar, sabe? Trazia até o Wisborg a praga através de um barco contaminado com ratos. O Frederick, o diretor,
Ele era diretor desde 1919, ou seja, 2 anos antes, mas ele já ganhava notoriedade, então ele foi escolhido para fazer esse filme. As filmagens começam em 1921 em Wismar, Alemanha, e usaram floresta, chafariz, um prédio abandonado que era um depósito de sal, que foi onde nas filmagens era a casa do Nosferatu. Usaram várias locações ali da Alemanha e como o cinema ainda era muito novo, era tudo muito prático. A população meio que ficou com medo, porque eles literalmente andavam com caixões no meio da rua. Além de todas essas locações, igrejas, bazar, eles foram para os Montes Carpatos, para o castelo de Orava, que estava caindo aos pedaços e daria uma ótima cena e lugar para eles gravarem. Ou seja, uma ótima locação. Hoje a gente olha e vê que esse é um filme antigo, mas se você gosta de assistir filmes, entende um pouquinho de cinema, você vai ver que é um filme muito caprichado e por mais datado que ele esteja, ele foi feito minuciosamente. Então nota-se que o diretor e a produção têm muito capricho nesse filme. O diretor seguiu o roteiro à risca e detalhe, ele só tinha uma única câmera para gravar tudo. E é de um capricho, um esmero o trabalho dele, que você consegue notar ainda hoje, como eu disse, que é um filme que foi bem feito para a época que ele foi feito. Para vocês terem uma noção, o diretor usou um metrônomo, aquele negócio de música, sabe? Para compassar os passos e as cenas do final do filme, que é a parte que tem mais ação, suspense. Então ele usava aquele metrônomo para compassar as cenas. A pré-estreia foi dia 4 de março de 1922, no Salão de Mármore do Jardim Zoológico em Berlim. Essa pré-estreia era nomeada de Festa do Nosferatu. Tinha todo um protocolo, as pessoas tinham que ir vestidas de acordo com a moda Biedermeier, que é uma moda de época. Vestidos de época, manga bufante, os homens de terno, casacos, trench coats, só que uns trench coats muito elegantes que usava-se muito na Europa antiga. Tiveram várias apresentações nessa pré-estreia, como ópera, dança e até um poema recitado. Eu não lembro se é no começo ou no fim, que era de um escritor famoso. Foi uma festa mesmo e uma festa bem clássica para a época. O lançamento oficial foi dia 15 de março de 1922. Vamos lembrar, é 1922. Os críticos da época criticaram muito esse filme. Crítico critica, né? Eles não gostaram, falaram que as cenas eram muito claras. Eles taxaram principalmente essa questão da claridade, porque dizia que não dava medo. E nessa época, filme para dar medo era para dar medo, de bicho era de bicho. Eles fizeram um Nosferatu que não tinha uma aparência muito bonita, tinha um zoião, uns dentão assim, uma orelhona assim, pontuda para fora. E eles achavam que aquilo era um filme que tinha que dar medo, então não podia ser claro. Eles criticaram muito essa questão. Só que você vendo hoje em dia, é um diretor, o Frederick, ele tá à frente do tempo dele, porque não é porque é sobre medo que tem que ser do jeito pré-estabelecido. São essas pessoas que quebram as regras e criam novas tendências, gente. Esse cara, ó, depois que você aprende um pouco sobre Nosferatu, você vê a importância desse filme para o cinema. Mesmo a ética dele não sendo muito boa, ele não seguindo muitos padrões, ele roubando, ele vem para quebrar paradigmas. Só que a trilha sonora desse filme era muito boa.
Quando eles passaram o filme a primeira vez, a orquestra acompanhou e tinha o momento do filme que a orquestra tinha que sincronizar para tocar uma música de suspense, de terror, uma mais calma ou romance. Então era muito difícil produzir um filme nessa época. Em 1996, ele foi lançado para VHS com uma trilha sonora refeita. Lembra que agora você consegue ter a trilha dentro do filme, então não precisava mais o filme tá passando aqui e o carinha aqui. Eu não vou entrar muito na questão da história desse filme porque não assisti, então não me vejo no direito de tratar sobre ela. Esse filme tem 3 versões, então vamos ao segundo lançamento dele, depois desse que foi lançado e tirado de circulação. O segundo filme vem como Nosferatu, Phantom der Nacht, 1979. No Brasil, Nosferatu, o Vampiro da Noite, na sua sessão da tarde. Não, ainda não tinha sessão da tarde. Esse filme era francês e também foi baseado no Bram Stoker, né? Porque o outro já tinha sido, então esse vai seguir a mesma regra. Roteiro e direção por Werner Herzog, com 107 minutos, ou seja, quase 2 horas de filme. Nesse filme, o Conde Orlok volta a ser o Drácula. Ele usa o nome de Drácula porque Drácula tinha caído no domínio público. Então, quer saber? Agora a gente vai ser Drácula mesmo nessa. Nosferatu é o título de um livro que o Jonathan carrega pela cidade. E também o nome do filme, né, gente? Nosferatu, Phantom der Nacht, alguma coisa assim. Eles usaram o nome e as locações e não tava nem aí. Vamos usar tudo porque barraram a primeira vez e agora vai ter tudo nesse filme. O vampirismo nesse filme, porque, né, é sobre vampiro. Mas ele vem associado à peste negra. O primeiro vem a uma doença lá, pipipipopopó. Só que nesse segundo ele vem diretamente associado a... Essa é uma palavra pejorativa. Se eu não me engano é a peste bubônica. Que é mais certinho de falar, tá? Não vou falar porque é pejorativo. A gente tá em 2025. Vamos melhorar. Melhorem. Nesse aqui já vamos tratar da história porque ele não tem tanta polêmica. E o primeiro filme ele foi lançado e deslançado, né, gente? Nesse filme aqui, o Jonathan... ele trabalha para uma imobiliária do século XIX. Ele tem que fechar um contrato lá na Transilvânia. A Lucy, que é a mulher dele, adverte para ele não ir. Várias pessoas, ciganos, quando ele está chegando na região, também advertem ele. Só que aquele contrato ia dar muito dinheiro para ele ter uma vida com a Lucy, para a vida dele, né? Vivemos numa sociedade que precisamos trabalhar desde lá atrás. Ele vai lá e fecha esse contrato na Transilvânia com o Orlok. Quando ele fecha esse contrato, a Lucy é visitada por um morcego na mesma noite. Eu não lembro se o Jonathan é avisado pelos ciganos, mas enfim, o Jonathan é avisado para não ir. Não vai, garoto. Fica aí. Vai ganhar seu dinheiro suado. Você quer dinheiro fácil? Dinheiro fácil é sempre uma cilada. Cilada, menino. Foge. O Jonathan fica lá preso no castelo do Drácula, né? Que ele fechou o negócio, só que nesse contrato que ele assinou tinha várias coisas nas entrelinhas que ele não leu. O Drácula, muito esperto, deixa o menino lá preso e ele vem para Wishmar num navio cheio de ratos e com a peste bubônica, que daí, né, aqueles ratos fervilhando, doença, e ele traz a peste para Wishmar. E ele também vem num caixão, que ele dorme no caixão, né, ele mora lá no caixãozinho dele. Só que quando chega em Wishmar, ele chupa sangue, então toda a tripulação tá desvivida no navio. E o Jonathan consegue fugir do castelo nesse meio tempo também. Ele tá muito fraco e ele dá um jeito de chegar também a Wishmar.
Não mostram como foi o percurso do Jonathan. É até um pouco estranho, porque o Jonathan, ele tá debilitado, ele fez o mesmo caminho que o Drácula. Mas enfim, chegando lá, o Jonathan não reconhece a esposa dele. E a esposa dele vai atrás do Dr. Van Helsing para ajudar ela. Só que o Van Helsing é um cético e... Ai, menina, que bobeira. Deixa disso. Que vampiro, que peste. Você tá louca? Isso aí é saudade do seu marido, a louca. E aí ela tem certeza que ela tem que pegar o livro. Lembra que eu contei que o Jonathan carrega um livro do nome Nosferatu? E aí a Lucy tem certeza que se ela pegar aquele livro Nosferatu e seguir a risca, ela consegue derrotar o Drácula. E aí segue por aí. Esse filme ele é preto e branco também. Ele é lentinho, mas ele é legal. Não vou contar o final pra vocês porque a vida não é feita quando a gente sabe todos os segredos dela. E eu também não lembro. Se ela consegue derrotar, se ela, né? Agora vamos para o tão famigerado Nosferatu de 2024, lançado ali no final do ano, pode se considerar 2025. É um romance tcheco-americano. Ou seja, ele saiu da Europa e veio com a produção para os Estados Unidos. Diretor e produtor Robert Eggers, que fez O Farol e A Bruxa. A Bruxa que tem o bode falante. E vem aí também com um filme de lobisomem, pelo que eu tô sabendo. Como produtor temos o Chris Columbus, que trabalhou ali na Ordem da Fênix e na Pedra Filosofal do Harry Potter. E são filmes muito bons, não se compara ao livro, calma fãs. Mas filmes que conseguem entregar o que promete. E vamos a um nome importante. Cara, esses nomes são muito bons, tá? Se você não conhece cinema, o diretor, que é o Robert Eggers, foda. E agora, como personagem principal, Conde Orlok, eu tô lendo porque eu tenho dificuldade para falar o nome dele. O Bill Skarsgård, que fez o Pennywise no It, a Coisa, o filme, e tá vindo a série aí. Eu não sei se vai ser ele, acho que não. Ou vai? Não sei. Deixa nos comentários pra mim. Vamos informar a apresentadora. Você vê que a produção desse filme é boa. Quando o Conde Orlok vai abrir uma caixinha para pegar os documentos e tipo os dedos dele aumentaram uma falange de cada dedo e ainda tem os unhões. Cara, vocês sabem como é difícil fazer mão? Fazer mão é arte. É arte. Aqui eu confirmei, então aquela informação lá do começo eu vou tirar. Uma nova versão e readaptação de Drácula de Bram Stoker de 1897. Esse com 2 horas e 12 minutos de duração, que você nem vê passar. Foi gravado em Praga de fevereiro a maio de 2023, ou seja, há 2 anos atrás, por 4 meses. Cara, fino. Eu sou muito cadelinha dessa equipe, me desculpa. Sou muito fã. Foi gravado no Castelo de Corvis, República Tcheca, Praga, Berlim, toda aquela parte da Europa ali. E eu gostei que esse diretor, você percebe que ele as cenas dele são práticas. Ele não tem muito fundo verde, eu acho que nem tem. O filme é muito original e orgânico. Você vê a natureza, você vê, tipo, tem as cenas de produção que tem a computação gráfica, por exemplo, aparece uma carruagem fantasma, mas é uma produção tão bem feita que a gente sabe que aquilo é feito através de computador, mas consegue enganar seu cérebro. Não é aquela tosqueira, sabe? É muito bem feito esse filme, vale muito a pena ver. Mesmo você não gostando tanto de ficção, do gênero de terror, sim.
Tem um pouco de violência gráfica, mas se você é fã de suspense e terror, vale a pena ver. Pré-estreia em Berlim, dia 2 de dezembro de 2024 e depois nos Estados Unidos, dia 25 de dezembro de 2024. Sim, Natal. O filme começa na Romênia, em 1838. O Thomas, ele trabalha no setor imobiliário e ele mora com a mulher dele, a Ellen. Eles são recém-casados e ele vai para o serviço um dia. O chefe dele diz que tem um contrato para fechar na Transilvânia, só que tem que ir até lá, porque é um conde muito de idade e ele quer que vá para Transilvânia para fechar esse contrato para ele assinar os papéis. Senão, não tem jeito, porque ele quer terminar o fim da vida dele ali feliz na Romênia e tem que ir lá assinar. Senão ele não vem. E ele oferece muito dinheiro para isso. O Thomas então aceita porque é uma quantia em dinheiro muito boa. E como ele é um recém-casado, é uma quantia de dinheiro que daria uma vida boa para ele e para sua esposa. Então ele deixa a Ellen com uma amiga deles. Essa amiga deles está grávida e tem 2 crianças, que no filme tem até uma cena que elas estão gritando que parece até o Iluminado. E é assim, é um casal que está indo para o 3º filho e ambos se dão bem, as mulheres de um casal e os maridos de outro. Ele vai para Transilvânia e quando ele chega na taberna, é uma cena assim muito folclórica, eu diria. As pessoas falam o idioma nativo. Essa parte lembra muito a Bruxa para quem assistiu. E lá na taberna e falam para ele para não avançar, que ali é um lugar amaldiçoado. E ele fala que ele só quer passar uma noite, que ele tem que fechar um contrato ali com o Conde Orlok. E os ciganos falam para não fechar, mas ele insiste que vai fechar. Ele só quer uma noite para dormir. Quando ele entra na taberna, uma senhora, uma curandeira, tá abençoando um cara com alho para todo mal se afastar dele. Aí você começa a pegar as referências do filme. E ele vai dormir, ele tem um sonho muito estranho, que tá tendo uma caça, um vampiro, meio que uma oferenda, onde tem uma garota nua em cima de um cavalo. Eles vão até uma cova, destampam a população inteira ali que ele tinha visto no dia seguinte, com tochas durante a noite. Eles vão até a cova, abrem o caixão e espetam o Orlok, só que você ainda não conhece o Conde, mas no sonho é ele. Nessa parte você começa a viajar que você já não sabe o que é sonho e o que é realidade. E daqui a pouco vocês vão entender essa viagem. Quando o Thomas acorda, ele tá com as botas sujas de barro. Ele dá um grito bem na hora que vão apunhalar assim o vampiro. E acorda na cama dele, só que as botas estão sujas de barro. Quando ele vai seguir viagem, o cavalo dele não tá lá, não tem um ser humano naquele lugar. Mas ele segue viagem a pé mesmo, o que importa é o dinheiro pra ele não quer nem saber. Até que ele chega no... Não, aí aparece uma carruagem fantasma que você não sabe se ele tá sonhando de novo, se já é... Enfim, ele vai parar nesse castelo. Quando ele chega lá, o Conde ele é todo estranho, ele fica muito no escuro e a dublagem em português PTBR é muito ruim. É uma dublagem muito ruim. Eu aconselho vocês ver o original, mas eu vi dublado, tá? É brincadeira, veja dublado porque é mais fácil. Mas é forçado, o filme é bom, mas a dublagem é forçada. O Brasil, melhore essa dublagem do Orlok, por favor. Ele dá uma bebida lá pro cara e ele começa a ficar assim meio mal. Ele fala, ai, você tá passando mal, vai pra perto da lareira. Aí ele fica lá. E o Conde com sotaque todo estranho. Cara, o Conde é muito bem feito. As falanges, lembra das falanges? Chique, tá? A pérola. E aí ele começa tipo, ele começa a amanhece com 2 furinhos assim no peito de dente. E ele começa a não saber quando é dia, quando ele tá dormindo, porque logo ele tá sendo procurado. Aí quando ele vê, ele
sendo caçado pelo conde por lobos. Aí ele acorda de volta com mais 2 furos. Ele pega o pingente que a Ellen deu para ele. O conde começa a pronunciar palavras para que possuir o coração dela. E como o conde descobriu que ele é casado, ele decidiu que ele quer a Ellen. Do muito nada. Ele se apaixonou pelo pingente. Aí já mostra que ele dorme dentro do caixão, porque o Thomas ele tenta procurar um jeito de sair daquele castelo, e sair do castelo, sair do castelo. Ele encontra aquele caixão com ele lá dentro. Ele tenta apunhalar e de novo ele, acorda com os furos. Um dia ele acorda e logo ele começa uma perseguição por lobos. Aí ele sai da janela do quarto que ele tá e cai lá embaixo na praia. É tipo uma torre. Enquanto isso, o conde, ele já foi onde o Thomas morava com a Ellen. Ele foi atrás da Ellen. E nisso que o Thomas foge do castelo, ele tenta voltar para casa também. Acontece coisas pelo caminho, mas não vou contar tudo. A Ellen, nesse meio tempo que ele tá fora, chamaram até um exorcista para ela, amarraram ela porque ela tava tendo muitas crises. Ela tem convulsão, ela tem sonhos, mas isso desde pequena ela sente que tem um chamado para ela. Só que as coisas pioraram, ela começou a convulsionar. O médico da época falou que aquilo era falta de espartilho para o sangue circular direito, ela conseguir dormir ou desfalecer de vez, né? Então eles apertam ela, amarra os braços dela, amarra tudo, ela tá doidona de pedra. E o Thomas volta, e ela não acredita. E o Thomas voltou. Só que acontece várias tragédias, porque o Orlok, ele vem num navio, e como nos outros filmes, ele desviveu todo mundo, só veio ele e 1 zilhão de ratos que se espalharam pela cidade. Cara, eu não sei como naquela canoa dele cabia tanto rato. O filme tem várias cenas em preto e branco, que dá aquele gostinho de nostalgia, que dá até vontade de assistir o de 1922, mas aí você vai descobrir que não é tão bom quanto esse, porque esse é o melhor. Esse é foda, gente. E aí tem toda essa reviravolta de como a Ellen vai... Porque o Thomas não consegue, é a Ellen que tem uma missão com o Orlok. E como a Ellen vai vencer o Conde Orlok. E detalhe, ele é apaixonado por ela e existe uma tensão entre os dois, como se eles fossem predestinados um ao outro. Só que ela não quer viver com ele, ela não tá do lado dele, ela tá contra ele, ela ama o Thomas. Mesmo que no dia que ele chega com flor em casa, ela fala assim, leva essas flores daqui que essas flores vai morrer, você arrancou ela do pé, vai morrer, eu não quero flor que vai morrer, tá louco? É um relacionamento bem assim, bem na base da educação. Mas enfim, ela ama o Thomas. E o Conde Orlok lá quer ela e falou que no 3º dia não vai ter como ela resistir, que ele jogou uma mandinga ali, ó, que no 3º dia, minha filha, você vai implorar por mim. E aí eu não vou contar o final, só vim dizer que é um filme muito bom. Espero que as informações que eu trouxe aqui sejam relevantes para vocês, que vocês tenham conseguido acompanhar a trajetória do Conde Orlok. Uma história cheia de altos e baixos, né? Cheia de coisa ali. Essa história é cheia de polêmica. Então espero que vocês tenham gostado e se puderem assistam Nosferatu, que é um filme excelente, vale a pena ver. Até a próxima. Este canal não tem compromisso com a verdade. Todos os assuntos tratados aqui muitas vezes incluem lendas, mitos, conspirações, uma pitada de verdade e outra de horror. O objetivo é encontrar outras pessoas curiosas e inteligentes ou bastante que tenham interesse nesses temas para discutir, trocar teorias e histórias que talvez possam ser reais. Espero que gostem, feito sempre com carinho e amor. Até a próxima. Alô, posso falar com a Silvana? Apenas busquem conhecimento.